Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru especial Copa do Mundo 2022 no Catar. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola na seleção japonesa no país dos tio Habib. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria da apresentação, comentários da lenda Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, Habib? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Voltamos com gravações, né? Coisa que nos últimos dias estávamos inicialmente fazendo lives. Mas é isso aí, meu amigo Habib. Estamos aí para mais um Renamaru, mais um pré-jogo. Este pré-jogo da terceira rodada, Japão e Espanha. Jogo decisivo. A gente saber se o Japão volta para casa ou pelo segundo ano consecutivo, que seria inédito, o Japão vai conseguir passar ou não para a próxima fase. Elias, hoje é um podcast talvez um pouco mais curto, né? Falamos muito já no pós-jogo contra a Costa Rica. Se você está ouvindo esse podcast e não sabe, o Renamaru tem um canal no YouTube, lá também a gente posta os nossos podcasts em versão de vídeo, mas na verdade a grande parte deles é o mesmo áudio, só que com uma imagem ali de ilustração. E agora na Copa do Mundo a gente está fazendo ali um trabalhinho um pouco mais voltado para as lives, né? A gente sempre faz algumas lives no Renamaru e a gente está agora se encaminhando a fazer mais. Portanto, os dois primeiros pré-jogos, pós-jogos no caso, foram diretos no YouTube e depois vieram aqui para o seu tocador de áudio. Então, se você quiser ouvir os pós-jogos primeiro, vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma forcinha pra gente lá. E a gente também agradece as pessoas que estão participando das últimas lives do Renamaru e também cobrando, né? A gente viu hoje, eu vi algumas mensagens no Instagram hoje, cobrando que hoje seria um dia importantíssimo e muito interessante de ter um pré-jogo, uma live, né? Mas infelizmente, devido a muitas chuvas aqui e o pouco tempo que eu e Elias temos hoje, a gente vai fazer na versão tradicional, que é gravado e você nesse momento está ouvindo. Certo, meu amigo Elias? Certo, deixamos a live pro pós-jogo, né? Exatamente. Pelo sim ou pelo não, estaremos lá. Não sei como, em que situações emocionais, mas estaremos lá. Uma coisa certa, a gente vai estar com a cara inchada. Ou com a cara inchada de alegria, ou com a cara inchada de tristeza, né? É verdade, cara. Então, realmente, o Japão vem trazendo para todos nós um desgaste emocional muito grande nessa Copa do Mundo, como sempre. Como sempre. E, bem, é isso. A gente então, assim, não vai falar sobre os pitacos de jogo, porque a gente já falou sobre isso na live que aconteceu no último jogo contra a Costa Rica. Mas, Elias, temos coisas a comentar nesse pré-jogo. Até a situação de todos os asiáticos, uma coisa que a gente sempre faz bastante aqui, que a gente dá um pitaquinho. Mas eu já quero iniciar esse programa já falando a bomba, né? A gente tem a boa e a má notícia para o ouvinte, né? A primeira é que Takehiro Tomiyasu já está treinando com todos os demais jogadores da seleção. Então, não estou dizendo que ele vai, mas há a possibilidade do Tomiyasu estar 100% para começar o jogo contra a Espanha, o que é muito bom, até porque ele pode jogar de zagueiro ou ser improvisado, né, na lateral direita, já que o Sakai continua trabalhando individualmente não vou falar departamento médico, mas continua fazendo treinamentos mais leves fora do elenco. Então é bem provável que o Sakai não esteja disponível para esse jogo, não esteja 100%, mas o grande problema é que Elias Wataru Endo machucou, diagnosticado com problema no tornozelo direito. Alguns lugares falam tornozelo, outros falam no joelho, mas na perna direita, o nosso volante, o nosso desarmador principal foi diagnosticado com uma lesão após o jogo contra a Costa Rica e está treinando separado. Então a gente sabe que quando o cara treina separado é muito difícil, a não ser que aconteça um milagre, né, para o próximo treinamento, que é na quarta-feira. Lembrando que estamos gravando esse podcast na terça à noite. Ele vai quarta-feira de madrugada para os tocadores. E na quarta de manhã o Japão faz o seu último treino antes de enfrentar a seleção da Espanha. Então, se o Wataru Endo não participar do próximo treino, é bem provável que ele não jogue o último jogo. E aí, Elias, perdemos uma peça importantíssima na parte defensiva
né? Como nosso primeiro volante aí, com certeza vai fazer uma falta muito grande, mas temos peças de reposição para esse setor, mas com características diferentes do Ataruendo, Elias. Tiagão, isso que eu quero perguntar pra você. Hum. Chegou a hora de Gaku Shibasaki? Então, eu tinha colocado no meu 11 inicial para esse último jogo, obviamente, o Ataruendo e a Altanaka, mas eu acho que chegou o momento. Eu acho que se a gente quer algo diferente, a gente já percebeu que o Morita não vai conseguir trazer esse algo diferente, né? Até Foi porque ele também não péssimo, tá né? 100%. Exatamente, foi péssimo, não tá 100%. Então eu acho que tem que voltar o Altanaka e eu acho que tá na hora de a gente dar essa chance pro Shibazaki, que por mais que vem tendo as últimas temporadas em clube nada animadoras, mas na seleção, até pela assistência que ele deu no amistoso contra o Canadá, o Gaku Shibazaki ele mostra aí que pode ser um cara do passe, e é uma característica que o Japão não testou, né, ainda dentro da Copa do Mundo dos 22, e eu acho que na ausência do Ataruendo, o Aotanaka fica ali responsável pelo primeiro volante, e eu deixaria talvez ali o Gaku mais solto para trabalhar com os passes, o que pode ser algo positivo se funcionar. Na minha opinião, é claro, não sei a sua. É um novo recurso, né? O recurso do passe, recurso da bola bem trabalhada, que inclusive não tivemos a bola bem trabalhada contra a Costa Rica, foi tudo meio na louca, tudo meio nas coxas e não deu certo, né? Falta aquele passe refinado, que a gente sabe que o Shiba tem, né? Então, ainda mais a Espanha, que é um time de toque rápido e velocidade, né? Vai dar legal isso, cara. Eu acho que seria, já que o nosso Endinho não vai jogar provavelmente, eu arriscaria, cara. Exato. Eu tava até dando uma olhadinha hoje mais cedo no Twitter, eu esqueci de compartilhar essa informação, mas eu tava dando uma olhadinha ali sobre a questão de toques de passes por jogada, né? E aí eles fizeram uma análise bem interessante de quais equipes tocam mais dentro de uma única jogada. Então vai de 0, né? De 0 a 6 toques, e claramente a seleção da Espanha é a seleção que faz mais toques para iniciar uma jogada, né? Então em torno de mais ou menos quando tem a bola no pé, a Espanha fazia em torno de 5 a 6 passes, né, por jogada, né, enquanto a seleção japonesa ficava ali na metade de 3 para 4. Né, então o Japão toca na bola de 3 a quase 4 vezes quando vai o ataque, enquanto a seleção espanhola praticamente toca o dobro. Né, então a seleção espanhola realmente tem essas características. Alguns adoram, outros não. Eu estou no time de que adora muito o tic-tac, eu sou muito fã desse estilo de jogo, mas eu admito que ele dá uma cansada, né? O tic-tac ele é meio cansativo de ver, porque muitas horas essa troca de bola, troca de passes, né, com a bola nos pés, fica muito retida a toque para trás, né? Isso. Toque na diagonal, lançamento que não chega a lugar nenhum porque troca simplesmente, inverte o lado entre zagueiro e zagueiro, ou zagueiro e lateral, né? Então assim, não é muito efetivo na maior parte do tempo, né? É uma coisa que inclusive aconteceu nesse jogo contra a Alemanha, né? A Espanha começou a se perder, dar uns toques nada efetivos, só girando a bola e tudo mais. Mas pro fim do jogo, né? E acabou custando o empate, né? Eles levaram o empate na tomada de bola ali e a Alemanha chegou, cara. Então, inclusive a Espanha já perdeu partidas assim, se eu não me engano, contra a Suíça na Nations League. Assim, cara, eles começaram a tocar bola sem efetividade. Deu aquela travada no meio campo, né, Tiagão? E a Suíça em 2 lances de bobeira ali fez 2-0. Então, pode ser que seja uma arma. O Japão no primeiro jogo contra a Alemanha, a gente viu que foi uma seleção que fez poucas faltas, não tomou nenhum cartão amarelo. E o Japão sabe dar o bote, né? O Japão sabe de trabalhar com esse recurso, por mais que fisicamente o Japão ainda seja inferior à seleção da Espanha, mas dentro do jogo, dentro de um contexto de 90 minutos, um momento ali de 0-0, né? Eu acho que se a pressão for bem feita, o Japão mostra isso. Eu acho interessante como, por exemplo, o Asano, né? Como o futebol é louco, né? A gente sai de um Moriaço que é muito dado como, vou usar o termo pejorativo, né? Como burro, né, em vários momentos, e quando consegue organizar bem o Japão e o Japão consegue a vitória, né, contra a Alemanha,
o Moriyasu ele subiu rapidamente para o status de gênio, né, para muita gente, né? Pra mim, não. Para muito competente, pelo menos. E o Asano, ele passou disso de uma maneira efetivamente muito mais interessante, né? Porque ele sai daquele cara meio, né, o Asano só corre, não finaliza, não faz o gol, e quando ele faz o gol e vem jogar contra a Costa Rica, você vê que ele entra muito no gás, né? Então ele entra muito rápido, né? Ele entra com velocidade, ele entra com vontade. Então como um gol, né? Como uma vitória eleva a moral e o nível de um jogador, pelo menos na força de vontade, né? E como a derrota pode abater, né? Então eu gostei, uma coisa que eu acho interessante nesse jogo ver como que o Moriyasu vai estar dentro de campo, que a postura dele é muito importante, e como os jogadores vão estar dentro de campo, né? Porque contra a Alemanha, você viu um Japão que não se abalou, independente do 1-0 que tomou no primeiro tempo, né? E continuou com uma força de vontade muito grande. É claro, ainda não é aquela força de vontade que a gente vê em algumas seleções asiáticas, né? O Elias até comentou, não sei se foi contra o jogo não sei se foi o jogo do Irã, que você falou que eu queria que o Japão jogasse assim, olha como os caras estão jogando. Então, não sei se foi exatamente a seleção do Irã, mas algumas seleções acho que você comentou o fato dos caras não se abalarem com o resultado e ir pra cima querendo Coreia. a vitória, né? Foi a Coreia, né? Foi a Coreia do Sul e Gana. E a Coreia até saiu atrás do placar, e acho que empatou, né? E aí perdeu no finalzinho, né? Isso. E eu gostaria de ver pelo menos esse jogo, independente do resultado. A gente sabe, tá? A gente é bem franco, a gente sabe, ou pelo menos eu sei, né, que é muito difícil o Japão passar de fase. O Japão se complicou demais porque é um grupo muito difícil, né? E se o Japão não passar de fase, se acontecer realmente essa coisa ruim para o torcedor, que é vir aqui e ver o Japão passando, a gente fazer um podcast noticiando a derrota do Japão, noticiando a perca de um ciclo de 4 anos, e no ano que vem a gente, independentemente do resultado, vem aqui falar quem é o próximo técnico, como é que pode ser feito, o que a gente vai esperar, o que a gente quer, né, o que a gente imaginava que seria melhor. Mas mais do que isso, eu quero que o Japão saia dessa Copa do Mundo com a cabeça em pé, sabe? Com a cabeça erguida, os jogadores, a gente tentou o máximo possível, a gente jogou de igual para igual, a gente não se amedrontou, né? Porque, por exemplo, hoje a gente viu duas seleções que jogaram pelo empate, e o empate é um resultado que pode dar para o Japão uma sobrevida na Copa do Mundo, né? A gente viu o Equador tentando jogar pelo empate, não deu certo. O Irã jogando pelo empate, com a possibilidade de avançar de fase pelo empate, e também não deu certo, né? Então, contra a Espanha, por mais que aquele sistema defensivo deu muito certo no amistoso contra o Brasil, eu gostaria de ver o Japão olhando para frente, se defendendo inteligentemente bem, mas não dependendo apenas disso, né? O Japão vai para frente e arrisca a vitória. Perdendo ou não, faz parte do jogo. A cagada já foi feita no jogo contra a Costa Rica, né? Exato. E nesse jogo, eu, independentemente com o resultado, eu vou ficar muito feliz se eu ver pelo menos no Japão que mostrou uma força de vontade, né? Para tentar minimizar um pouco essa derrota contra a Costa Rica e enaltecer um pouco o grande feito que é a vitória contra a Alemanha. Eu acho assim que tem que misturar o que foi feito nas duas partidas, né, Tiagão? Ter um pouco da prudência do que teve, querendo ou não, da prudência do jogo contra a Costa Rica, mas também a vontade de vencer, ir para cima e aproveitar as oportunidades que aconteceu contra a Alemanha, né? Então tem que juntar essas duas fórmulas e vendo o que dá, porque a gente viu, né, que o Japão tava nem aí nesse segundo jogo, parecia que queria empatar, tava satisfeito. Até o próprio Moriyasu falou aquele absurdo que gostou da atuação do Japão e que levou um gol por acidente e tudo mais, né? Ridículo isso. Mas tem que ter uma pitada de cada estilo de jogo aí nisso para dar certo. Exato, e até o próprio Kengo Nakamura, até pra gente encerrar esse assunto Moriyasu e Costa Rica, o próprio Kengo Nakamura fez uma reportagem escrita para o site japonês que foi colocado no Twitter em inglês, do Kengo falando que o Japão entrou errado, que muito dessa derrota entra, claro, pro bolso do treinador,
né, que o sistema estava com... que o ideal seria trocar os jogadores, não o sistema durante o jogo, não tinha por que mudar para o esquema de 3 zagueiros, era melhor continuar no 4-3-3, né, e trocar as peças, que é um negócio meio básico, né, você só muda o sistema quando você tem um plano, né, e muito disso... Essa derrota eu acho que ela vai marcar muito a trajetória do Murias na seleção, né, e claro, pro mal, né? Então eu espero que jogando bem contra a Espanha possa se minimizar isso, de um treinador que tem, né, lampejos muito interessantes, mas no tocante ali, né, na base do seu trabalho, ela foi muito mediana, né? Então é mais ou menos assim que eu penso. Mas esse jogo ainda está em aberto. Eu ainda acho que o Japão não está 100% eliminado. A gente não deve entrar em jogo com aquele pensamento que vai perder. O pensamento tem que ser, pode perder, é normal que perca, mas tem condições de pelo menos dar um trabalho, né? Então eu acho que dá trabalho e você jogar bem, eu acho que é interessante. Até porque, né, Elias, acabando a Copa do Mundo, independentemente, a gente sabe que o Japão ainda não tem condições de ganhar uma Copa do Mundo, a gente sabe disso, né? Principalmente com essa mentalidade de treinadores e como que as coisas trabalham dentro da JFA. Aos poucos a gente vai vendo que tem pessoas lá dentro que tem uma mentalidade muito complicada, né, e começando pelo presidente da JFA. Então tem muitos detalhes que talvez não ajudem muito essa trajetória, mas o Japão tem um plano, né, até 2050 ganhar a Copa do Mundo, pelo menos figurar entre as principais seleções. E esse trabalho está sendo bem feito. Agora a gente tem que esperar para ver o que acontece. E também o ano que vem tem Copa da Ásia, né? Então o Japão não vai ter tanto tempo para ficar chorando as pitangas, né, de uma possível eliminação em 2022, né? Porque tem que trabalhar essa seleção e pensar no novo ciclo para 2026, né? Por mais que a gente sabe que talvez seja muito mais fácil o Japão chegar na próxima Copa do Mundo pelo aumento de seleções, ainda temos torneios importantes para vencer, como a Copa da Ásia, já que a última a gente perdeu para o próprio Qatar, que a gente está vendo dentro da Copa do Mundo que o Qatar evoluiu bastante, mas o cenário internacional ainda é muito imaturo, né? Muito verde ainda, né? Enquanto o Japão, em um jogo horrível com o Moriaço, a gente tomou um 3-1 e um vareio de bola de hoje a seleção que perdeu com a Holanda praticamente brincando em campo. É complicado, né, Tiagão? Assim, só o Japão que consegue tirar a gente tão do sério, né? Que consegue complicar, que é fácil, que é tranquilo. Eu tava conversando com o dono do bar aqui, do lado de casa, que é muito meu amigo. Não sei por que é muito meu amigo, né? Fica a seu critério saber o porquê e dos ouvintes. Tava conversando com ele hoje, cara. Ele falou assim, poxa, mas eu fiquei tão feliz que vocês ganharam da Alemanha, mas daí fui assistir o jogo lá e vocês perderam pra Costa Rica? Como assim, né? O que aconteceu? Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, seu Euclides, eu nem me abalo mais porque eu acompanho o Japão há 20 anos, cara. Então eu sei como é que o time funciona e não foi nenhuma surpresa, assim, tipo, fiquei triste que perdeu, mas não foi uma surpresa, porque eu achava que era possível disso acontecer e não me surpreenderia de ganhar da Espanha e perder nas oitavas para alguém mais bostola, assim. Ele, nossa, mas o Japão tá maluco assim. Acredite, é maluco, assim. É uma coisa que é inexplicável. É o Japão sendo o Japão. É por isso que eu tenho esse couro grosso, assim. Peguei e comecei a esticar a pele do braço. Alguns falou. Uma coisa que a gente fala pra vocês é que, independentemente de qualquer coisa, o Hinamaru continua, né? Isso é uma coisa que eu adoro bater no peito e ter a certeza que existe um problema. E isso é uma coisa que eu falo sem medo, tá? Por mais que eu sempre pise em ovos, porque eu não gosto de apontar trabalho de ninguém. Porque tem muita gente legal trabalhando com futebol japonês. Pra galera que não usa Twitter, eu sempre falo, galera, dá uma chance pro Twitter.
até antes que o Twitter acabe, né, que a galera fala por aí, porque o Twitter, cara, tem tanta gente legal trabalhando com futebol japonês na América do Sul, tem gente no Peru, tem na Argentina, sabe, tem gente na Colômbia, tem gente no Chile, sabe, tem muita galera fazendo podcast em espanhol, fazendo matéria escrita, sabe, fazendo votações para escolher melhores jogadores, sabe, assim, tem uma infinidade de pessoas trabalhando muito bem com o futebol japonês em outros lugares do país, né, em outros lugares do nosso continente. E tem muita gente que começou trabalhos muito legais em português. Né? O Hinomaru, ele não inventou a roda, né? A gente só faz um trabalho a longo prazo, independentemente do resultado. Né? E o que acontece muitas vezes é que a galera meio que desanima. O Japão perdeu, a minha equipe perdeu, então vou parar meu projeto. Poxa, quantos projetos legais de equipes japonesas que apareceram em Facebook, em Twitter e outras redes sociais, e esses trabalhos morreram com o tempo. Né? Trabalhos sobre a seleção morreram com o tempo. Então, porque a gente meio que se prende muito ao resultado. É claro que o futebol é resultado. Sem resultado, né, ninguém gosta do time que só perde. Né? Isso é óbvio. Mas, independentemente do que aconteça nesse jogo de quinta-feira, o Hinomaru vai continuar, a gente vai continuar gostando da seleção japonesa, vai continuar cobrindo. Enquanto a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer o podcast, a gente vai fazer matérias escritas, a gente vai estar nas redes sociais. É claro, nenhum projeto é para sempre. Né, tudo tem um começo, meio e fim, mas não é por resultados que o Hinomaru vai parar de existir ou não. Então, para isso, vocês podem ficar tranquilos. A única coisa que a gente cobra mais é de ver essa seleção evoluindo. Né? E uma derrota contra a Costa Rica não mostra uma evolução, né? Mostra até um retrocesso, né, em alguns aspectos. Sim. E, infelizmente, esse retrocesso, além de passar por uma questão... talvez uma limitação técnica de uma parte da equipe, passa também por uma limitação técnica do próprio técnico. E o que é isso que talvez deixou a gente muito irritado, né? Tiagão, uma coisa que eu quero tranquilizar e aliviar meus ouvintes é que é o seguinte: se a gente passou pela crise do Zaccheroni e do Aguirre, não tem time que derrube nós. Exatamente. A gente não vai largar o Hinomaru. É verdade, porque tinha tudo pra ser apenas aqueles 6 podcasts pós 2014 e acabou, né? E voltar coisa escrita, matéria a cada 1-2 semanas e posts de fotos dos jogadores do Facebook. E olhe onde estamos, né, cara? Então, o Hinomaru é muito mais do que resultado. Então, isso a gente pode ficar muito, muito tranquilo. Elias, você tem bate pronto, né, a sua ideia de quem seria os 11 perfeitos para esse jogo e qual sistema ou qual esquema tático você usaria para tentar parar ou surpreender essa seleção da Espanha? A minha dúvida é só na lateral direita, né? Vai depender de como o Sakai vai entrar, mas o resto eu já tenho tudo na cabeça, né? Gonda, começaria com o Yoshida. A dúvida do Tomiyasu também, agora me bateu a dúvida, cara. Acho que ele não vai estar. Olha, eu acho que talvez o Tomiyasu esteja, viu? Eu tô acreditando nessa, viu? Eu tô acreditando que o Tomiyasu esteja 100%. Tô na dúvida. Ou pelo menos para começar a jogar. Por exemplo, se ele tiver para jogar um tempo, você começa com ele jogando ou você começa com o Tomiyasu no banco? Eu começaria com ele no banco. Comecei com o Itakura mesmo. Melhor. Entendi. Até pra ele... Aí substitui Itakura no intervalo, no começo do segundo tempo. Então tá. Gonda, Itakura, Yoshida, Nagatomo na esquerda, na direita fica Lacuna, né? Pra saber. Menino Shiba. Aí o outro volante... eu ia daria uma chance... O Tanaka, né? Com certeza. Aí o meu tridente ali no meio campo... Junaito, volta a ser titular com certeza. Começaria dessa vez com o Minamino, porque o Kamada foi muito mal contra a Costa Rica, né, Tiagão? E a outra surpresa no time começaria com o menino Mitoma, na esquerda. Também. E Maeda. E Maeda na frente. O meu time é um pouquinho diferente do seu, mas a base é basicamente a mesma. Conta aí. Pra mim seria a mesma coisa que você, a diferença é que eu começaria com o Tomiyasu jogando como lateral direito. Itakura, Yoshida e Nagatomo. Aí, obviamente, eu colocaria o Wataru Endo, mas como provavelmente ele vai estar fora, então a Otanaka e Gaku Shibazaki. Eu começaria com Ito, Kamada e Mitoma.
Tá? E o Asano como centroavante, e aí no segundo tempo entrava Minami, entrava Daisen e Maeda se as coisas não funcionarem. Eu acho assim que seria o ideal começar com o Maeda para ele preparar o terreno, fazer aquela correria, aquela loucura que ele faz, né, Tiagão? Pra daí colocar o Asano. Deu certo contra a Alemanha. Sim. E pode dar muito certo contra a Espanha. Vendo por esse lado, é que eu estou muito preocupado com o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo da Espanha contra a Alemanha, é um negócio que eu fiquei de braço cruzado, assim, falando, caraca, velho, como essa Espanha joga, né? Como toca a bola e como que facilidade de fazer uma jogada ali. Então, eu espero que o primeiro tempo seja bom contra a Espanha. Então, no meu caso, estou pensando muito como ser o primeiro tempo, mas pensando a longo prazo, né? Um jogo que tem 90 minutos, mais os acréscimos, realmente a sua ideia ela funcionou, né? Ela funcionou contra a Alemanha e tem tudo funcionando de novo, né? Então são ideias diferentes, mas a finalização a finalidade é basicamente a mesma, né? Então eu acho que é mais provável começar mesmo com uma ida e deixar o Asano para um comecinho de segundo tempo, assim como foi contra a Costa Rica. Uhum. Eu tava pensando aqui, tentando lembrar do histórico de confrontos. Eu só do time principal, eu só consigo me lembrar daquele 1-0 em 2001 lá da Espanha, cara, lá foi o único jogo que eu vi entre Japão e Espanha. Eu lembro que tinha, eu lembro de ter assistido até tem no YouTube, se não me engano, ainda esse jogo. E esse histórico de confronto, eu acho que não tem muito jogos, né? Da seleção principal não, cara. A seleção feminina jogou recentemente até mais de uma vez, né? A seleção de base se enfrenta relativamente direto já, mas assim, olhando assim, tem Olimpíadas também, né? Mas acho que Olimpíadas não chega a contar, né, Elias? Não, porque é time sub, né? Então, eu achei que no Google aqui um amistoso, então, mas eu não sei se é masculino aqui. Mas é tudo olímpico, né? Amistoso. Basicamente, eu achei aqui resultados de jogos olímpicos, amistosos de Olimpíadas e tal. E basicamente, o jogo principal eu acho que foi só naquele amistoso mesmo lá, viu, Elias? Não deve ter tantos jogos. E só por via das conversas, o Japão jogando com a seleção olímpica, né? Em Olimpíadas. O Japão basicamente nunca venceu. Não, perdão, venceu uma vez a seleção da Espanha em 2012. Os demais resultados, o Japão teve empates, né, e uma derrota na Olimpíada. Aqui está como Jogos Olímpicos de 2020. Não sei exatamente qual evento ele se refere. Não sei se é amistoso ou não. Tóquio, né? A gente perdeu a semifinal, né, para a Espanha nas Olimpíadas. Então provavelmente deve ser esse aqui que tá aqui. Porque na verdade está falando como Olimpíadas 2020, mas aconteceu em 2021, né? Então provavelmente deve ser esse resultado que tá aqui. Basicamente são esses: uma vitória, 2 empates e uma derrota. E a seleção principal, que a gente lembra, foi 1-0? Foi esse, Elias, nesse amistoso no começo dos anos 2000? Foi 1-0, foi em 2001. Então esse amistoso. Se tiver assim mais algum resultado, então a gente já até gostaria de deixar para vocês aí o convite de procurar pra gente aí e mandar aí nas redes sociais ou nos próprios comentários do YouTube, que depois a gente faz uma pequena errata no próximo Renomaru. Ai, meu Deus, já estou com a barriga borbulhando. Pois é, todos estamos, e pra gente gravar o podcast um dia antes, a gente passa a noite toda zoada, vai dormir outro dia zoado e vai ter o jogo, né? E lembrando que agora, como os jogos dessa terceira rodada são o mesmo grupo joga no mesmo horário, né? Não temos mais 4 jogos no dia, né? O que é muito triste pra mim, apesar que meu sono agradece, mas o meu coração futebolístico chora, porque eu acordava reclamando de manhã cedo, mas era muito legal ver os 4 jogos, apesar de ser realmente demais, né? 4 jogos é muita coisa no dia só. Mas é bom demais. Mas é bom demais. Mas o Japão entra em campo na quinta-feira, né, às 4 horas da tarde, ao mesmo tempo vai estar acontecendo Costa Rica e Alemanha, enquanto a gente vai estar aí confrontando a seleção espanhola. Tiagão, olha que eu consegui a escalação desse time, cara. Olha só que clássicas escalações de Espanha e Japão. O gol saiu com o gol do Rubem Baraja aos 45 do segundo tempo.
E olha que nostálgica a Espanha, cara. Canízares no gol. Garcia Dias e Nadal na defesa. Nadal, que inclusive é primo, né, do tenista lá, do Nadal mesmo. Olha só. Você não sabia disso? Não sabia não. Ele é primo do Nadal, cara, do Que tenista. legal, bacana. Paco e Sergi Barjuan. Uhum. Guardiola, Elgueira, ó, Elgueira, cara. Olha, é o Guiri e Guardiola, hein? Olha essa dupla no meio campo. Não, e melhor ainda, Mendieta também no meio campo. Saudade, legal demais. E no ataque, olha só, clássico, Muniz e Raul, cara. Muniz e Raul. Belíssima. Entraram no segundo tempo Rubem Baraja, Oscar Telles, Vicente, né, aquele que era lá do Valência, Josemari, Puyol, Cacilhas e Sérgio. Esse Sérgio, não sei quem que é, cara. Do Japão, Kawaguchi, Hattori, Morioka, Koji Nakata, Yasuhiro Hato, Inamoto, Teruyoshi Ito, né, um dos últimos jogos do Ito na seleção, Hide, Nanami, Takahara e Uemura. Entraram na etapa final Myoji, Nishizawa, nosso saudoso Daisuke Oku, jogou essa partida, Yuji Nakazawa, Ryota Suzuki. Nossa, Ryota Suzuki, nem lembro quem é esse maluco aí, mano. Caramba, uma seleção bem diferenciada, né? Bem modificada, né? Alguns jogadores bem no fim do ciclo, né? De 98 ali, né? Fazendo últimas participações. Alguns acabaram sumindo, né? Nesse percurso até 2002. Já era o Trussier, já, né? O treinador, obviamente. Já, né? sim. Uhum. Era o Trussier, então... Foi alguns testes, imagino que deve ter alguns testes finais ali para alguns jogadores. Foi no dia 25 de abril de 2001. Caramba, olha. Eu recomendo, viu? Faz muito tempo que eu vi esse jogo, mas é bem legal. Aí tem nos YouTube, você coloca Japão, amistoso Japão, Espanha em japonês ali no Google Tradutor mesmo, e joga ali. Ou Kirin Challenge 2001, Japão e Espanha. Você não deve ter muita dificuldade em encontrar esse joguinho se ele ainda estiver online, mas é muito bacana. Foi muito legal ver essa seleção pré-2002 jogando com vários jogadores clássicos aí ainda, jogadores que alguns jogaram, outros que quase jogaram Copa de 98, né? Alguns nomes que arriscavam ali, que faziam certo resultado da J1 e da J-League, então realmente era muito, muito bacana. Elias, então acho que é isso, né? Já passamos todos os prognósticos, agora aguardar o jogo e na quinta-feira, né, se tudo der certo, quinta ou sexta-feira, mas na quinta-feira mesmo, a gente volta com um pós-jogo de Japão e Espanha e vão ficar muito, muito na torcida para dar tudo certo para nossa seleção dos Samurais Azuis. Vamos torcer muito, né, Digo? Esse tem que torcer muito mesmo, né? Esse tem que torcer muito e estaremos lá. E também gostaríamos de saber a sua opinião, se você acha que o Japão vai ou não ganhar. Se quiser arriscar um palpite e colocar nos comentários, com certeza a gente vai ler e vai debater depois. Elias, forte abraço, uma ótima semana e até o pós-jogo. Tiagão, só corrigindo aqui, foi um erro de digitação do site, cara. Foi o Ryota Suzuki, ou goleiro que no lugar do Kawaguchi. Agora sim, né? Agora faz sentido. Porque eu fiquei pensando, pô, quem que é esse maluco aí, cara? Eu desconhecia, eu admito que desconhecia também. Nossa, eu nunca ouvi falar desse cara, não existe. Acontece. Galerinha, boa sorte pro Japão, Gambateco da Sai. Os palpites vocês ouviram lá na nossa live, né? O que pode acontecer. Caso não tenham ouvido, entrem lá que ficou muito bacana a live, apesar da derrota, né? É isso aí, Thiagão. É isso aí, tamo junto. Até quinta-feira. Tamo junto, meu irmão. Valeu e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.